Oi, pessoal, aqui é a Daniela, professora de Ciências. Na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer a divisão celular, tá? Vamos entender como esse processo ocorre, quais são os tipos de divisão que existem e por que a divisão celular ela acontece. Então, vamos lá. Antes de nós começarmos o assunto novo, é importante que a gente revise, né, o que a gente viu na nossa última aula. Então, no último vídeo, nós vimos o quê? Nós vimos célula, né? Nós vimos estrutura celular. E aí nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que a célula ela é a unidade básica da vida, né? Que todo ser vivo ele é composto por célula, que a célula é microscópica e que a célula ela tem uma estrutura básica. E aí qual seria essa estrutura básica, né? Toda célula ela é formada por membrana plasmática, é formada também por citoplasma e por núcleo. Então toda célula basicamente tem essa mesma estrutura, tá? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Nós vimos o quê? Nós vimos que a membrana plasmática, ela tem a função de proteger a célula, tá? Nós vimos que no citoplasma, vamos ter aí várias organelas, e essas organelas são como se fossem órgãos, né, da célula, pequenos órgãos. E nós vimos também o núcleo, tá? O núcleo da célula. E nesse núcleo é que nós temos o DNA, lá que é o centro de controle, né? Nós temos o material genético no núcleo. Bem, como eu falei, né, no slide anterior, dentro do núcleo nós vamos ter o material genético, que no caso aqui é o DNA, tá? A gente tem o DNA aqui. E esse DNA tem momentos, né, tem fases do ciclo celular que ele vai estar bem enroladinho, né, bem condensado. E aí quando esse DNA ele se enrola bastante, fica bem condensado, bem pequeno, né, bem compacto, nós damos o nome para ele de cromossomo, tá? Então, se vocês ouvirem falar de cromossomo por aí, cromossomo nada mais é do que um DNA enrolado, bem enrolado, e aí com um menor espaço dentro do núcleo da célula. Aqui nesse slide, meninos, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que o cromossomo, ele pode ser um cromossomo simples, tá? Quando ele só tem um braço, né, só tem uma cromátide, ou ele pode ser um cromossomo duplo, tá? Quando tem aqui duas cromátides. Cada braço desse cromossomo, ó, nós temos um braço aqui, cada braço desse é chamado de cromátide, tá? E essas cromátides, elas são ligadas aqui na região mediana pelo centrômero, ok? Então, o cromossomo ele pode ser simples ou pode ser um cromossomo duplo, ok? Para começar a falar de divisão celular, é importante que a gente saiba, né, para que esse processo serve, né? Qual a importância dele na nossa vida. E aí, para isso, eu trago aqui uma historinha. Vamos supor que o pai de Joãozinho está aqui e a mãe de Joãozinho está aqui. E aí eles decidiram se casar, decidiram ter um filho. O pai do Joãozinho, ele vai ceder, né, o espermatozoide, e a mãe do Joãozinho vai ceder o óvulo. E aí, quando esses dois gametas se unem, né, quando essas duas células reprodutivas se encontram, vai acontecer a fecundação. Tá? Depois da fecundação, nós vamos ter a formação de uma célula aqui, que é a célula ovo ou zigoto, ou seja, o espermatozoide e o óvulo se uniram, né, aconteceu a fecundação, e dessa fecundação surgiu uma célula chamada ovo ou zigoto. Essa célula ela passou por um processo de divisão, e aí dessa única célula surgiram duas células. Depois dessas duas células surgiram mais 4 células, depois 8, depois 16, depois 32 e assim sucessivamente até que Joãozinho nasceu, tá? Dessa história o que nós podemos tirar de proveito? Que uma das importâncias da divisão celular é essa, né? Fazer com que os seres vivos cresçam. Então, de uma única célula, aqui microscópica, né, originou um ser macroscópico, né, um ser que a gente consegue observar a olho nu, que no caso seria o Joãozinho. Então, a primeira importância da divisão celular é essa. É graças à divisão celular que os seres vivos crescem, tá? E aí o Joãozinho continuou crescendo, tá? E a divisão celular acontecendo. É importante também que a gente saiba que a divisão celular ela é importante não só para o crescimento, mas também é importante para a renovação celular. Por quê? À medida que a gente vai vivendo, né, várias células do nosso corpo elas vão morrendo, tá? Porque célula é uma parte viva, então célula também morre. Então, à medida que a gente vai vivendo, as nossas células elas vão envelhecendo e vão morrendo. E aí acontece a substituição dessas células. E qual o processo que vai atuar aí? A divisão celular. Tá? Então, a divisão celular é importante tanto para o crescimento quanto para a renovação das células mortas. Aí aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês, né, um vídeo curtinho, que mostra a divisão celular acontecendo, tá? Mas antes vamos tentar identificar aqui algumas partes. Ó, essa parte aqui da célula é a membrana plasmática, tá?
membrana plasmática. Essa parte aqui de dentro é o citoplasma, e essa parte mascorada é o núcleo, ok? E aqui embaixo é outra célula. Então, as principais alterações vão acontecer aqui dentro, então vamos nos atentar. Então, olha só, já começou aqui a aparecer, pessoal, o cromossomo. Então, os cromossomos começaram a aparecer aqui na imagem. E aí, vai acontecer a separação. Ó. No final de uma célula, surgiram duas células. Quando a gente fala de divisão celular, nós temos sempre que ter em mente que a divisão ela pode ocorrer de duas formas, né? Existem dois tipos de divisão celular. Existe a divisão celular por mitose e existe a divisão celular por meiose. A divisão celular por mitose, a função dela, principalmente está relacionada ao crescimento, tá? Então, da célula ovo até o bebezinho, né, quem está atuando ali é a divisão por mitose. Então, a divisão por mitose é importante por isso, para o crescimento. Além do crescimento, a outra importância dessa divisão é a renovação celular, tá? São duas importâncias aí. Já a meiose, a importância dela é por quê? Porque é graças à meiose que nós temos a formação dos gametas. E aí, o que são gametas, né? Gametas, para quem não lembra, são as células reprodutivas. O óvulo da mamãe e o espermatozoide do papai, tá? Então, esses são os dois tipos de divisão celular, mitose e meiose. Mitose está relacionada ao crescimento dos seres vivos e renovação celular, e a meiose está relacionada à formação dos gametas. Nesse slide, meninos, nós temos aqui o processo, né, como ocorre a divisão por mitose. E aí é importante a gente se atentar para o seguinte, quando a gente fala de mitose, nós estamos falando de uma divisão que vai gerar no final clones, tá? Ou seja, células idênticas à primeira. Vamos observar aqui. Nessa célula aqui, essa célula mãe, ela tem o quê? Ela tem dois cromossomos, né? Um cromossomo vermelho e um cromossomo azul. E no final da divisão celular por mitose, nós vamos ter duas células filhas. Uma célula vai se dividir em duas, né? Só que essas duas células filhas, elas são idênticas à mãe. Olha só, tem dois cromossomos também. Só que dois cromossomos, ó, um vermelho e o outro azul, tá? Então, são cromossomos idênticos ao da célula inicial, ok? Para que aconteça o processo de divisão celular, é necessário primeiro que o DNA ele se duplique. Então, se aqui nós temos um cromossomo simples, depois da duplicação nós vamos ter um cromossomo duplo. Olha só, nós temos um cromossomo duplo vermelho e um cromossomo duplo azul, ok? Então, o DNA duplicou, o material genético também duplicou. Depois dessa duplicação vai acontecer o processo de formação aqui, ó, de formação de novas células. Nós vamos ter o processo de divisão por mitose. E aí, essas cromátides, né, esses braços aqui de cromossomos, eles vão se separar, tá? E vai cada um para um lado. E aí, no final, nós vamos ter duas células com dois cromossomos simples cada uma, ok? Aqui nós temos as fases da mitose. Tá? Intéfase, ela é uma fase que fica entre as divisões celulares, né? Então, entre uma divisão e outra, nós temos a intérfase. E a primeira fase da divisão celular por mitose é essa aqui, ó, a prófase, tá? Prófase. Esse pró significa, vem de primeira, tá? Então, a prófase é a primeira fase da divisão celular. A segunda fase é a metáfase. Meta por quê? Porque os cromossomos, eles ficam alinhados no meio da célula, tá? Metáfase. Então, os cromossomos ficam aqui alinhados ao meio. A terceira fase é a anáfase. Esse ana significa o quê? Separação. Então, as cromátides, ó, dos cromossomos começam a se separar, vai cada um para um lado. E a telófase é a última fase, onde nós já temos aí a divisão formada. Tá? A célula vai se separar uma da outra. Então, vai formar duas células aqui. Okay? Essas fases vocês irão ver melhor no ensino médio, tá? No ensino fundamental, a gente só tem que saber que elas existem, né? O que cada uma significa. Mas no ensino médio, nós entendemos melhor cada uma delas. Aqui nós temos um esquema, né, mostrando a divisão celular por meiose. E a meiose ela é um pouquinho mais complicada do que a mitose, por quê? Porque na meiose são duas divisões celulares, né, que ocorrem em uma só, é 2 em 1. Tá? Nós vamos ter aqui a meiose 1 e a meiose 2.
Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que prestar atenção na meiose. A meiose ocorre em 2 divisões em uma só, a meiose 1 e a meiose 2. Outro ponto que nós temos que nos atentar para a meiose é o seguinte: a célula-mãe aqui tem quantos cromossomos? 2 cromossomos, né? Um azul e um vermelho. As células filhas têm quantos cromossomos aqui? Só um, né? Então, aí a gente já percebe o quê? Que as células aqui, ó, as células filhas, elas são metade, digamos assim, da célula-mãe. Então, não são clones, tá? É bem diferente da mitose nesse sentido, não são clones. E aqui, pessoal, no final, nós vamos ter o quê? A formação de gametas. Né? Nós vamos ter aqui, ó, ou um espermatozoide, se for um homem, ou um óvulo, se for uma mulher. Tá? E por que as células filhas aqui, elas têm que ser metade? Porque metade do pai, metade da mãe, forma o inteiro, que é o filho. Tá? Então, essa é a ideia. Partindo agora para a nossa revisão, nós vimos o que nessa aula? Nós vimos que existem 2 tipos de divisão celular. Né? A divisão ela pode ocorrer por mitose ou por meiose. Nós vimos também que a divisão por mitose ela é responsável pelo crescimento, né, dos seres vivos e também pela renovação celular. E vimos também que a meiose ela é responsável pela formação dos gametas, tá? Ou seja, ela que forma o gameta masculino, o espermatozoide, e o feminino, que é o óvulo. Nós vimos também que na mitose, as células filhas, elas vão ser clones das células mães, né? Vão ser idênticas à célula mãe. E já na meiose, isso não acontece. Na meiose, ocorre como se fosse metade, né? As células filhas vão ser metade das células mãe. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Na nossa próxima aula, nós iremos tratar sobre os tipos de tecido. Então, beijos e até a próxima.